Gente, o que era para ser um final de semana de sol e de alegria se transformou, infelizmente, num pesadelo para o pai de uma menina de 8 aninhos de idade. Ele e ela estavam brincando no parquinho que fica dentro do Parque do Centenário da Imigração Japonesa, no bairro Uberaba, quando um homem de 59 anos, embriagado, perdeu o controle do carro e, adivinhe, atropelou a criança. Lucia Piquete tem os detalhes. Este parquinho, que fica dentro do Parque Centenário da Imigração Japonesa, no bairro Uberaba, fica cheio de crianças nos fins de semana. Final de semana tem bastante gente aqui jogando bola aqui na canchinha e brincando aqui na área de lazer, né? Era fim de tarde de domingo. Um pai quis curtir a folga com a filha e a trouxe ao parquinho. Ela chegou sorrindo, cheia de energia, e saiu desacordada de ambulância com ferimentos graves. Culpa da inconsequência de um motorista de 59 anos. O condutor do veículo Fiat Uno teria perdido o controle e terminado invadindo uma praça. Nessa praça ele atingiu um brinquedo, mais precisamente um escorregador. Na parte de cima do escorregador havia uma criança de 8 anos que terminou caindo. A menina de 8 anos de idade teve um órgão perfurado e fraturou um braço. Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital do Trabalhador. De acordo com a assessoria da instituição, a criança segue em observação fora de risco. O motorista Celso dos Santos estava embriagado. O teste do bafômetro apontou 0,75 miligramas de álcool por litro de ar expelido, mais do que o dobro do que o tolerável pela lei. Ele foi preso em flagrante. Ele permanece preso, a prisão já foi comunicada ao Poder Judiciário. Nos próximos dias deve ser submetido à audiência de custódia e o Poder Judiciário decidirá o futuro desse indivíduo. O escorregador que estava aqui com impacto foi arrancado com concreto e tudo e veio parar a 10 metros de distância. Há duas versões para a história de como esse senhor atingiu o brinquedo e feriu gravemente esta criança. A primeira delas foi contada por um familiar da menina. De acordo com ele, este homem bebia logo mais à frente, aqui na rua, e aí foi naquela direção, fazendo manobras. Quando ele voltou, perdeu o controle do carro e atingiu o brinquedo. A outra versão foi contada pela esposa deste homem. De acordo com ela, ele estava estacionado exatamente naquela posição que está o carro da nossa reportagem. Só que como ele ingeriu bebida alcoólica, foi engatar a primeira e errou a marcha, engatou a ré e aí atingiu o escorregador. Ele é uma pessoa boa, ele não fazia nada de errado. A vida dele era ficar dentro de casa assistindo filme, ou então a gente saía junto. Tá? Eu não sei o que trouxe ele fazer isso aí. 22 anos, que ele não bebia e não fumava. O Uno branco ficou com o para-choque traseiro e o vidro destruídos. Além de embriagado, Celso não tinha carteira de habilitação. A pena da lesão corporal qualificada pela embriaguez pode chegar até 5 anos de reclusão. E em relação ao fato de estar dirigindo sem a carteira nacional de habilitação, a pena pode chegar até 1 ano de detenção. Nosso interesse é denunciar todo irresponsável bêbado que ainda insiste em pôr a mão ao volante. Nós voltamos a falar agora do caso do menino de 6 anos que foi atropelado por um motociclista em frente ao Hospital do Trabalhador. A criança teve o crânio e a perna fraturados no acidente. 7 dias depois do ocorrido, o motociclista se apresentou na delegacia e confessou. Ele garantiu que não estava em alta velocidade não, mas será? A polícia agora teve acesso a uma nova imagem que pode provar que ele estava, sim, numa velocidade acima da permitida. As marcas da violência no trânsito, o Pedro Henrique, de 6 aninhos, carrega na testa. O menino teve o crânio e a perna esquerda fraturados após ser atropelado por um motociclista. O acidente foi no dia 4 de dezembro do ano passado, na Avenida República Argentina, em frente ao Hospital do Trabalhador. A Delegacia de Delitos de Trânsito teve acesso recentemente à imagem de uma câmera de segurança que mostra o atropelamento. No Gol vermelho estão Pedro Henrique e os avós. O carro estaciona na via marginal da canaleta do ônibus, a mulher desce e atravessa a rua em direção ao hospital. Na sequência, o garoto sai do carro, dá alguns passos em direção à via quando é colhido pela moto. A imagem agora vai ser periciada para tentar descobrir a velocidade da motocicleta no momento do atropelamento. A Delegacia de Delitos de Trânsito ofereceu denúncia contra o condutor por lesão corporal na direção de veículo automotor, com um agravante por ter fugido do local. O motociclista, que não teve o nome revelado pela polícia, não tinha habilitação para a moto.
Recentemente obtivemos as imagens do sistema de monitoramento do local. Essas imagens estão sendo analisadas de forma minuciosa pelos nossos investigadores. Vamos verificar se é possível remeter essa imagem ao Instituto de Criminalística para que melhore as imagens e, além disso, verifique se é possível verificar a velocidade em que a motocicleta se encontrava no momento do impacto. Após a repercussão da história, o motociclista decidiu se apresentar à polícia uma semana depois do acidente. Ele afirmou ao delegado que fugiu por medo de ser agredido. Ele alegou que a criança teria atravessado a via de forma repentina e, por esse motivo, ele não conseguiu evitar a colisão e, na sequência, evadiu-se do local e não retornou com medo de sofrer algum tipo de represália. Pouco mais de um mês e meio após o atropelamento, a Tainá, que é a mãe do Pedro, veio trazer aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito o prontuário médico. Mãe, como é que está o Pedro? Passou por cirurgia na perna, também uma cirurgia séria no crânio, na cabeça. Como é que está o garoto hoje? Graças a Deus agora ele está bem, está sarando, lembrou de todo mundo, não ficou com sequelas. Agora ele está bem. Apesar de ter se recuperado bem das lesões, o menino faz acompanhamento com fisioterapeuta e neurologista. A rotina de consultas e exames obrigou a mãe a largar o emprego. Está bem corrido, aí eu tive que pedir a conta para acompanhar ele nas consultas, nas fisioterapias dele. Tainá quer justiça e tem convicção de que o motociclista estava acima do limite de velocidade da via. O estrago que ele fez, meu filho, está na cara, não precisa nem, que nem eu falo para os outros, não precisa, só você olhar para o Pedro e você ver a velocidade que ele estava, porque quase tirou uma vida de uma criança. Se ele tivesse a 40 por hora, que é a via, não tinha feito isso.